Coming Out, de Rainer Carroll, é um dos filmes mais conhecidos da Alemanha Oriental, mas o motivo é um tanto particular. Acontece que o filme foi lançado no dia 9 de novembro de 1989. E você sabe o que estava acontecendo nesse dia? Essa data é marcada pela queda do Muro de Berlim, no mesmo momento em que o filme fora lançado. Em razão disso, Coming Out se tornou uma espécie de marco por inúmeros motivos. E vamos discutir um pouco sobre isso. Em suma, Coming Out, dirigido por Rainer Carroll, conta a história de Philip, um professor de escola secundária em Berlim Oriental, que está em conflito com sua sexualidade. Embora ele tenha uma vida aparentemente estável e esteja envolvido com Tanja, uma colega de trabalho, ele sente uma crescente atração por homens. Um desejo que tenta reprimir. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês, na verdade, é me utilizar um pouco de Coming Out, mas para contar um pouco sobre a história do cinema da Alemanha Oriental. Então, apesar de Coming Out ter sido lançado em 1989, não começa aí a história sobre esse cinema. E para que a gente faça esse regresso na história, para contá-la aqui para vocês, eu preciso que vocês estejam confortáveis aí no sofá de vocês. Não tá confortável, não? Então eu vou te falar o seguinte, eu sei que vocês já conhecem a Tech T-Shirt da Insider e o máximo de conforto que ela pode te oferecer. E eu tô te falando real, se você não conhece, é confortável mesmo, tá? Mesmo. Além de um caimento que às vezes parece que eu nem tô usando camisa. Mas eu preciso dizer o seguinte pra vocês também, as minhas peças favoritas da Insider são as cuecas Comfort. São peças antibacterianas, ultra duráveis, não desbotam. Então, assim, vai manter a cor por muito tempo e não apertam no corpo, que eu acho que é o principal, porque garante o total conforto que ela pode te oferecer. E quem sabe o quanto é terrível quando a cueca ela vai enrolando na perna e aí tu tem que tirar e aí vai puxando tudo. Nossa, terrível, terrível. Pois é, isso não acontece com as cuecas da Insider. São confortáveis de verdade e às vezes parece que eu nem tô usando cueca. Inclusive, tô usando uma delas aqui agora comigo. Só não vou mostrar pra vocês porque, né, acho que não é muito legal. Nem vocês vão gostar muito. Agora, o mais interessante disso tudo é que a Insider está com descontos especiais no site. E usando o meu cupom LEÃOBF, você garante até 40% de desconto no site da Insider. 40%, meu amigo. Depois dessa, cara, loucura é não garantir esse conforto. Eu não sei o que eu faço mais por você. 40%. Então já acessa o link na descrição desse vídeo para garantir a sua cueca Insider e todos os produtos Insider que são maravilhosos. Vamos de volta pro vídeo. Então vamos começar do começo. A derrota da Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras viam na Alemanha uma ameaça do retorno do nazifascismo. E ainda que a União Soviética mantivesse uma posição de não divisão da Alemanha, mantendo um desejo por um país pacífico e desmilitarizado, a soberania alemã foi dividida entre as potências vencedoras: Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, sendo Berlim, a capital, um enclave dentro do território de ocupação soviética. Agora, não apenas dividida, a Alemanha foi condenada na Conferência de Potsdam em 1945 a indenizar as potências vencedoras, um problema que perdurou na história do país, dificultando inclusive o seu desenvolvimento. E é nesse contexto que surge em 1946 a DEFA, ou simplesmente Companhia Cinematográfica Alemã por Ações. A DEFA, Companhia Alemã de Cinema, era localizada na cidade de Babelsberg, em Potsdam, uma cidade bem próxima de Berlim. E o fato de Potsdam estar localizada na zona de ocupação soviética foi fundamental para a fundação da DEFA. Isso acontece porque ali, naquele mesmo lugar, se localizava a UFA, principal estúdio alemão que já atuava no território antes mesmo da República Weimar, que aconteceu entre 1919 e 1933. E a UFA foi estudo expoente de movimentos cinematográficos tal como o expressionismo alemão e a Kammerspiel, dois grandes movimentos de vanguarda da história do cinema. E tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema. Estúdio esse que, apesar de ter vigorado na República Weimar e ter encantado o mundo com o expressionismo alemão e Gabinete do Dr. Caligari e afins, fora também colocado em controle dos nazistas a partir de 1933, que construíram no estúdio todo um aparato de recursos destinados ao cinema de propaganda nazifascista. Nesse sentido, após a derrota da Alemanha nazifascista na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passa a se utilizar desses recursos provenientes da UFA para a condução do cinema da DEFA. E todo o aparato técnico e intelectual remanescente da UFA serviu para reconstruir e reorganizar a produção de cinema, tornando a cidade de Potsdam
o principal polo de cinema da Alemanha Oriental. Mas nem tudo são flores. Apesar de estarem presentes no território de ocupação soviética, onde viria a se formar a República Democrática Alemã, muitos estúdios e equipamentos foram destruídos em razão da guerra. Ou seja, não é como se depois da ocupação soviética tudo tivesse lá em pé bonitinho. Não, é só pegar a câmera, filmar e coisa do tipo. Não, tava tudo destruído. Guerra, né? Além disso, é importante que a gente desmistifique a ideia de que a União Soviética emerge na Segunda Guerra Mundial como uma superpotência tal como os Estados Unidos. As condições eram bastante distintas. Ou seja, a União Soviética não detinha os mesmos recursos que os Estados Unidos tinham para investir na DEFA. Enquanto durante a guerra os Estados Unidos estavam lá, do outro lado do Atlântico, financiando essa guerra, fazendo com que muitos desses países europeus saíssem da guerra com uma dívida externa enorme com os Estados Unidos, a União Soviética, por outro lado, tinha sido também palco da guerra, vítima da destruição dos seus patrimônios estruturais e, sobretudo, de mais de 20 milhões de pessoas mortas. Nesse sentido, além de ter emergido como uma grande superpotência no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm a banca de promover uma forte política de recuperação econômica e industrial na Europa Ocidental, o Plano Marshall. E é claro, não é como se os Estados Unidos fosse bonzinho, olha só, vou ajudar vocês que foram prejudicados na Segunda Guerra Mundial. Não. O Plano Marshall era cheio de contrapartidas. Além de aumentar consideravelmente a dívida externa desses países, como já mencionamos, visava justamente conter o avanço do bloco socialista que vinha do leste. E, inclusive, o que é mais interessante aqui pra gente, tinha no cinema um forte aparato de consolidação ideológica nesse bloco ocidental da Europa. Em outras palavras, a Europa começa a importar massivamente cinema norte-americano com forte aparato ideológico e anticomunista, como contrapartida do Plano Marshall. E um fato curioso para a gente trazer aqui, para comprovar o que a gente está dizendo, é o próprio cinema noir. Um estilo tipicamente americano, mas que ganha sua nomenclatura apenas na França, num momento em que esses filmes passam a entrar massivamente no território europeu. Muitos deles carregados de mensagens anticomunistas, quando não, mais contidos, do sonho americano e dos tropos narrativos que visavam o restabelecimento de uma ordem social, como a Femme Fatale, por exemplo. Mas sobre as Femme Fatales e o cinema noir, eu vou pedir para que vocês vão lá no Introdução ao Cinema, que tem aula sobre isso também, porque senão a gente vai fugir muito do assunto do nosso vídeo de hoje. Para completar, os ativos da indústria cinematográfica alemã, que nós havíamos mencionado, lá da UFA, assim como recursos provenientes de outros setores da indústria, foram considerados parte da dívida histórica da Alemanha com a União Soviética, que mais uma vez foi um dos palcos mais brutais da Segunda Guerra Mundial e das investidas nazifascistas. E por isso, em razão dessa dívida histórica, todo esse aparato técnico e tecnológico, mas também de profissionais, foram transferidos para os estúdios soviéticos. Não apenas no cinema, a União Soviética cobrou caro da República Democrática Alemã pela destruição sofrida na guerra, com o intuito de recuperar e reconstruir o país. O que fez com que a fundação de um novo cinema na Alemanha Oriental fosse difícil, fosse dificultado. Ainda que a UFA, o antigo maior estúdio do país e um dos mais relevantes estúdios em escala global, estivesse no território de ocupação soviética, e que isso de alguma maneira tenha sido um fator relevante para a construção da DEFA naquela localidade, as condições históricas, o contexto histórico, o processo histórico mostram que as dificuldades eram imensas. Mas vamos lá, como foram os primeiros anos da DEFA? Quais eram os interesses da companhia? A primeira década de atuação da DEFA foi marcada por uma concentração na reeducação política da população alemã. É preciso compreender esse interesse da DEFA contextualizado em seu momento histórico. A DEFA entra em atividade em 1946, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial. As cicatrizes e os fantasmas do passado recente ainda permaneciam vivos no território alemão. Ou seja, não é como se depois da Segunda Guerra Mundial todos os nazistas tivessem sumido do planeta Terra. E a gente ainda tá falando de Alemanha, gente. Aquilo ali se tornou uma ocupação socialista, mas ainda é a Alemanha. Ainda com alemãos. E por mais que depois da Segunda Guerra Mundial se dizer nazista se tornou um pouquinho cringe, no mínimo, não é como se algumas dessas pessoas simplesmente tivessem deixado de ser. Então, houve toda uma mobilização política
e ideológica, a qual o cinema teve importante papel de reeducação política para extirpar o nazismo do território. Expurgar da Alemanha o fantasma que assola o seu passado recente. E que, diga-se de passagem, não aconteceu no lado ocidental não, tá? Ao contrário, muitos desses nazistas foram aliciados pra dentro, sabe? Enquanto isso, na Alemanha Oriental, todo esse expurgo do nazismo fez com que, inclusive, o país tivesse problemas com relação a trabalho. Pouca gente para trabalhar. Filmes como Os Estranhos Estão Entre Nós, de Wolfgang Staude, um filme da Escola dos Escombros, que lidava com a destruição do trauma no pós-Segunda Guerra Mundial, conta a história de um ex-soldado alemão traumatizado pela guerra. E agora vive uma vida sombria e cheia de angústia frente à necessidade de lidar com as memórias de sua participação nos horrores do conflito. O filme retrata, dentre outras coisas, culpa, responsabilidade da guerra, trauma, denúncia dos crimes nazifascistas e reconstrução e redenção da Alemanha pós-trauma. Ou até mesmo filmes como Ernest Thälmann, filme dividido em duas partes que conta a vida e luta de um líder do Partido Comunista Alemão em sua luta contra o nazifascismo. Temas como solidariedade, trabalho coletivo, luta contra o imperialismo e capitalismo eram muito comuns nesses filmes da primeira década da DEFA. Tudo isso para a solidificação de um novo modelo de cinema e de um novo modelo antitético de sociedade. A Alemanha Oriental, apesar de ter parte desses aparatos tecnológicos provenientes da UFA, que estava sob controle nazista, precisava construir do zero todos os seus objetivos para a construção de uma nova sociedade. Agora, o importante que se diga é que tudo isso que nós falamos até agora aconteceu antes mesmo da fundação da Alemanha Oriental, da RDA. Acontece que, em razão das crescentes tensões entre o bloco capitalista e socialista na Guerra Fria, o bloco ocidental funda a RFA, República Federativa Alemã, inclusive violando o tratado pós-guerra. E apenas em resposta a isso, alguns meses depois, no dia 7 de outubro de 1949, é fundada a RDA, a República Democrática Alemã. Portanto, antes mesmo da fundação do país, a DEFA já estava em atividade com um objetivo muito claro: iniciar um projeto consciente daquilo que se apresentava na Alemanha nazista não se esgotaria absolutamente do nada. Somente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Acabou a guerra, acabou os nazistas. Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, né? Acabou a guerra, acabou o nazismo histórico, o nazismo não existe mais. Os soviéticos sabiam que não. Que era questão de tempo dele retornar. E mais uma vez, o bloco ocidental não fez mínimo esforço para expurgar o nazismo. Ao contrário, permaneceu bastante vivo. Agora, é importante ter a compreensão também que, diferente da experiência soviética, onde a formação das repúblicas foi formada a partir de uma revolução, na Alemanha Oriental isso aconteceu de cima para baixo, a partir de uma ocupação. Ou seja, enquanto na União Soviética tudo parte de uma revolução, da classe trabalhadora para cima, na Alemanha Oriental nós temos um processo de ocupação de cima para baixo. O que explica, por exemplo, uma menor aderência popular e maior uso de sistemas de controle no país. A DEFA, posteriormente à fundação da República Democrática Alemã, seria incorporada ao aparato estatal e orientada a promover a ideologia socialista com o intuito de combater as influências capitalistas. Agora, vamos percorrer um pouco mais o cinema da RDA ao longo dos anos. É comum aos críticos das experiências socialistas do século XX um olhar anacrônico, ou seja, que enxerga essas experiências como um bloco hegemônico ao longo do tempo, como se fosse uma coisa só, não considerando suas particularidades políticas, culturais e econômicas ao longo dos anos. Isso significa dizer que a República Democrática Alemã não é uma coisa só ao longo de toda a sua existência, o que reverbera evidentemente também no seu cinema, ou seja, o cinema da Alemanha Oriental dos primeiros anos de sua fundação são completamente diferentes daqueles que veríamos, por exemplo, na década de 80. É importante a gente ter em mente, por exemplo, que a Alemanha Oriental era um país fortemente alinhado à zona de influência soviética e suscetível às mudanças da União Soviética e do social imperialismo, que infelizmente a gente reconhece os problemas provenientes dessas experiências também, tratava as suas zonas de influência como periferias da União Soviética. Tudo isso se intensifica ainda mais com as mudanças revisionistas que acontecem na União Soviética a partir de 1953, num reestabelecimento progressivo da propriedade privada e economia de mercado
no país, que culminaria anos depois, inclusive, com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Ou seja, os países suscetíveis à influência da União Soviética eram também suscetíveis às variações econômicas e políticas da União Soviética. É a gente pensar, por exemplo, que não só o cinema da Alemanha Oriental muda com o tempo em razão das mudanças provenientes da política soviética, mas também, por exemplo, da República Tcheca, da antiga Tchecoslováquia. E bom, já mencionamos que essa primeira década de fundação da DEFA teve como interesse um forte apreço pelo combate ao fascismo. E esse tema não se esgota nos anos seguintes, até porque é um tema de educação constante nas experiências socialistas, para que não retorne o fascismo. Mas nos anos 60 e 70 nós vemos nas experiências socialistas e no cinema da Alemanha Oriental uma intensificação de temas como dilemas da juventude, amor e alienação. Em outras palavras, essas experiências socialistas também estavam suscetíveis às novas ondas do cinema mundial, muito causado pela Nouvelle Vague francesa. Veja o que estamos falando. Acontece a partir da década de 50 uma abertura política muito proveniente que tem influência nos cinemas dessas experiências socialistas. E para exemplificar, nós temos filmes como A Lenda de Paul e Paula, de Rainer Carroll, mesmo diretor de Coming Out, que a gente falou lá no início do vídeo, lembra? O filme conta a história de Paul e Paula, cujas vidas são muito diferentes, mas que se cruzam de forma intensa. O filme aborda um conflito entre o desejo pessoal e a pressão social, em contraste com a conformidade e liberdade na figura de seus personagens. Um filme que estabelece, nas entrelinhas, uma crítica sutil ao sistema vigente. Como isso acontece? Empregando nesses dois personagens arquétipos que discutem a noção de liberdade nesse sistema. Em outras palavras, inclusive visando escapar da censura, se inseria nas entrelinhas desses filmes as discussões de temas como liberdade e desejos individuais. Já nos anos 80, nós vemos a ascensão de filmes mais psicológicos. E veja, isso não significa dizer que os estilos e temas provenientes das décadas anteriores são simplesmente abandonados. Eles permanecem, mas novas tendências começam a surgir. A partir da década de 80, esses filmes psicológicos, portanto, passam a discutir a esfera coletiva a partir do indivíduo. Não abandonam o coletivo, mas pensam no coletivo a partir dessa esfera mais particular. E é aqui que voltamos a Coming Out, do Rainer Carroll. E vamos ao plot mais uma vez. O filme conta a história de Philip, um professor de escola secundária em Berlim Oriental, que está em conflito com sua sexualidade. Embora ele tenha uma vida aparentemente estável e esteja envolvido com Tanja, uma colega de trabalho, ele sente uma crescente atração por homens, um desejo que tenta reprimir. Coming out é uma expressão frequentemente usada pela comunidade LGBTQIAP+, para se referir ao sair do armário. E Coming Out, o filme, fala justamente sobre como a identidade é perspassada pela lógica de exploração. No capitalismo, na medida em que torna pautas identitárias mercadoria, o sistema tende a esvaziar esse debate, tornando a discussão sobre identidade tão somente um debate de ordem moral, retirando dele a sua ordem de exploração, de luta de classes. Em suma, para que a identidade não caia no identitarismo, é preciso que o assunto seja discutido sob a ótica da luta de classes. A compreensão de que as identidades existem e que a lógica de opressão e exploração é sentida de maneiras distintas nesses grupos, mas que atravessam a mesma lógica estruturante de dominação que condena a exploração do homem pelo homem. O capitalismo, a raiz desse problema. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte: que diferença faz para nós a lutar por um maior número de representantes mulheres, negros, homossexuais presentes na lista de bilionários da Forbes? Percebe o esvaziamento criado por essa hegemonia ideológica? Como esse poder adquirido modifica as estruturas sociais que condicionam essa lógica de exploração? Ou seja, lutar por isso é manter o status quo. É manter a lógica de exploração intacta. Muda apenas quem explora. Então, a discussão sobre identidade é de suma importância, sobretudo no que tange à superação da estrutura que a permite. Entretanto, apesar disso tudo, Coming Out é um filme da Alemanha Oriental e, portanto, de um país socialista. E ainda que a descriminalização da homossexualidade tenha ocorrido na RDA muito antes de muitos países ocidentais, em 1968, isso não significava dizer que se tratava de uma sociedade livre de exploração. E aqui vai um spoiler.
porque a gente precisa finalizar esse filme discutindo o final de Coming Out. Desculpa. No final, Philip finalmente encontra coragem pra sair do armário, mas enfrenta a angústia de sua aceitação enquanto um homem gay. E é importante termos em mente que o filme é lançado em 1989 num contexto específico de pandemia do HIV, que, no mundo, intensificou a perseguição dos grupos LGBTQIA+, que é apenas a ponta de lança de um século de perseguições ao grupo para além das experiências socialistas. Nesse momento de libertação e aceitação, mas também de dúvida e ansiedade, Philip dirige-se a um bar na Berlim Oriental, onde pessoas vivem abertamente a sua sexualidade. A princípio, o ambiente do bar é alegre, libertador, festivo, um ambiente onde as individualidades podem celebrar a sua coletividade. Philip, porém, vive uma euforia que logo é acompanhada de desespero. O jovem então senta-se na mesa com um homem mais velho, o qual havia destratado anteriormente. E conforme a conversa entre ambos avança, o ambiente festivo e alegre do lugar vai assumindo um tom melancólico. O homem velho representa uma outra geração LGBTQIA+. O homem logo conta a história de um amor que viveu, interrompido pela perseguição nazifascista e seu aprisionamento num campo de concentração. Os rostos que antes eram festivos tomam lugar. Os camaradas me salvaram, diz o homem velho ao contar que teria se afiliado ao Partido Comunista. Trabalhamos como louco, diz ele. Abolimos a exploração do homem pelo homem. E hoje tanto faz se quem trabalha do seu lado é judeu ou outra coisa. Só os gays. Eles foram esquecidos. Há aqui um final agridoce em Coming Out, que diz muito sobre a Alemanha Oriental e as experiências socialistas do século passado. O bar, um espaço de manifestação da coletividade daquele grupo. Um espaço onde podem exercer livremente suas identidades. Ainda assim, um espaço segregado de todo o resto. Coming Out foi lançado no dia da queda do Muro de Berlim. E por isso acabou herdando uma significação burguesa desse evento. Tornou-se um símbolo de libertação do regime autoritário e a entrada de uma nova era da Alemanha e tudo mais. Um coming out, um sair do armário em direção a uma suposta liberdade capitalista. Se é que isso é possível. A queda do Muro de Berlim e o posterior fim da União Soviética representou uma derrota das narrativas. Não havendo uma contraposição, o lado vencedor conta a história. Transformar Coming Out num filme sobre libertação das individualidades de grupos identitários é apagar toda a história de perseguição que esses grupos sofreram durante todo o século XX no Ocidente. Tornar Coming Out um evento sobre a opressão das experiências socialistas é apagar toda a história de opressão ocorrida a esses grupos nas experiências socialistas, onde a exploração é o modus operandi. A título de exemplo, em 1988, um ano antes do lançamento de Coming Out, Margaret Thatcher introduz a seção 28 do Government Act do Reino Unido. Através dela, proibia a promoção de homossexualidade por autoridades locais. E o que isso significa? A seção 28 impedia, inclusive, que escolas discutissem sobre temas relacionados ao assunto. Escondesse. A seção 28 só viria a ser revogada no Reino Unido em 2003. Portanto, o final agridoce de Coming Out nos revela outra coisa. Outra coisa que essa narrativa burguesa tenta criar. Um país que vinha, apesar de todas as dificuldades que mencionamos, superando as contradições presentes no seu passado. Inclusive no que tange à perseguição de homossexuais e seu destino final, a solução final. Os avanços já eram significativos, mas definitivamente não suficientes. Um reconhecimento de que é preciso aprender com os erros das experiências socialistas do século XX, mas que definitivamente a solução não passa por reassumir a velha ordem pautada na exploração do homem pelo homem. E é contra isso que lutamos. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal, que estejam curtindo esse novo formato por aqui. Compartilhem, curta, se inscreva por aqui e tudo mais. Comente bastante aqui embaixo. Até a próxima. Curtiram o vídeo?